Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus, amém? Nós vamos refletir alguns minutos num tema que o pastor me passou aqui. Não é fácil estar aqui na frente, é uma responsabilidade, mas de qualquer forma, graças a Deus por isso que Deus tem nos capacitado, né? Antes de tudo, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e de aprender com ela, Senhor Deus. Que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha abençoar nossas vidas e que seja bênção para a Tua igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, peço licença para os irmãos que eu vou tirando a máscara, não tem mais ninguém aqui em cima. O tema que nós vamos refletir essa noite é sobre liberdade, só que em várias camadas, vários setores da nossa vida, né? Eu estava procurando na internet a definição da palavra liberdade e achei uma bem interessante. É a capacidade de agir por si mesmo, autodeterminação, independência, autonomia. Pode ser compreendida sob uma perspectiva que denota a ausência de submissão e de servidão a algo ou alguém, ou a um conjunto de fatos ou situações. E o ser humano, ele quer ser livre, ele está sempre buscando a liberdade, seja ela em qual área for. A gente vai ver aqui algumas áreas, né? Depois a gente vai para a Bíblia, mas nós queremos ser livres. O ser humano, ele quer ser livre de amarras. Tem muitas coisas que eu pesquisei na internet ali, que muitos filósofos falam sobre liberdade, sobre o ser humano querer ser livre, ser independente, né? Ou seja, não depender de coisas que o prendam de alguma forma. E quando pensamos em algumas áreas da nossa vida, nós vemos que sempre estamos lutando para ser livres de uma forma ou outra. A primeira área que veio na minha cabeça para refletir sobre isso foi liberdade financeira, onde a gente não queremos estar presos a dívidas, não queremos ficar apertados, né, como a gente usa esse termo. Desejamos estar em dia com as nossas contas, com as contas que nós temos, contas mensais, né, sem nos preocuparmos se teremos ou não condições para pagá-las. A gente quer se ver livre de pensar que a gente vai estar preso em alguma situação ou preso em não poder usufruir do nosso dinheiro, por exemplo, logo a gente queira, né? A gente quer ser livre de dívidas também. E existem cursos na área financeira, né, que são vendidos usando esse jargão: conquista a sua liberdade financeira, né? Ou melhor, essa palavra liberdade está ligada com a palavra independência. Você não ser dependente de algo, você está livre desse algo. E eles usam essa frase: conquista a sua independência financeira, não esteja preso a algo, né? Isso chama atenção quando um curso é oferecido usando esse tipo de palavreado. Você vai ser livre de qualquer dívida, você vai ser livre de para usar o dinheiro que você tem para qualquer coisa, para que a gente possa desfrutar de coisas dessa vida, né? Não estou falando que é errado a gente ter, mas é só uma das áreas que a gente luta para não estar preso, né? Se a gente quer ter liberdade, a gente não quer estar preso a nada, no caso. Outro exemplo de liberdade é muito falado nos dias de hoje nos dias de hoje há um ano e meio atrás, a partir de um ano e meio atrás, a questão da pandemia, a liberdade de ir e vir, né? A liberdade da gente ficar à vontade, como igreja, como o primeiro exemplo, né? Como estamos aqui bem espaçados entre uns e outros, usando máscara. E essa liberdade é muito falada nos dias de hoje, né? Pelo momento que estamos vivendo, acabamos sendo privados de alguma forma de quando precisamos ir em algum lugar, tendo que tomar cuidado no contato, mantendo distanciamento, usar máscara, álcool gel, tudo isso que a gente tem cansado de ouvir, mas graças a Deus a gente tem praticado também, né? É necessário. Então, nesse momento, é necessário que a gente seja um pouco privado dessa liberdade de
de viver como a gente estava vivendo antes, por causa dessa doença que está aí, que ainda não foi embora. E essa é uma outra área da nossa vida que a gente é privado de liberdade, né? Outra área é a violência do dia a dia, de estar andando na rua e de repente alguém subtrair algo que a gente tenha. Celular, ou no meu caso, como acho que todos aqui lembram, um carro que eu tinha, né? Levaram embora. E eu fiquei um mês, mais ou menos, privado de poder ir e vir de uma forma mais confortável, vamos dizer assim, né? O carro oferece esse conforto, mas também necessário em tempo de alguma urgência, ou seja, eu fiquei privado de ter de fazer essa correria porque eu estava sem o carro. E não estou, claro que eu não estou reclamando dessa situação, né? Mas quando a gente acostuma a ter algo, a estar livre, quando essa liberdade ela é tirada da gente, a gente estranha, né? E se a gente for estudar na história também do mundo, guerras são travadas por causa de liberdade e tal. No o nosso 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil, né? Lá em 1822 foi quando foi proclamada a independência do Brasil, de Portugal, no caso. Quem estuda história vai lembrar desse fato, né? Em que o Brasil ele tinha que pagar tributos para Portugal porque era colônia de Portugal, depois ficou independente. Então, a busca pela liberdade é para alcançar independência, seja ela em qualquer área, né? Teria muitos mais exemplos para a gente pensar, refletir sobre a liberdade nossa do dia a dia, a liberdade que a gente luta no dia a dia para conseguir, em várias áreas da nossa vida. E até na teologia, quando a gente estuda, quando a gente é, vê na Bíblia, tem muitas perguntas que fazem por aí na internet e a gente acha, é pecado isso? Bebida alcoólica, por exemplo, tatuagem, piercing, todos esses assuntos são discutidos, né? Ou seja, as pessoas às vezes querem estar livres para fazer qualquer coisa, mas tem que ter a Bíblia aqui para frear um pouco a liberdade que as pessoas querem ter, só que de ultrapassar certos limites. Outra palavra, além da independência, é a palavra limite. Quem não tem liberdade está limitado por algo. E às vezes a gente não quer ter limite, só que acaba passando por cima de coisas que não convêm. Né? Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, a gente tem liberdade até um certo ponto. Então, o ser humano ele quer se ver livre. Muitos olham para nós como igreja, como cristãos também, como estando presos a um sistema religioso, né? Só que eu poderia dar mais exemplos aqui sobre essa liberdade nossa do dia a dia. Só que tem uma liberdade que está em um patamar bem superior, que nós já vencemos, nós já, na verdade, conquistamos. Todas essas liberdades que eu falei na nossa área no dia a dia, a gente luta por elas, a gente corre atrás, a gente tenta ser livre em uma hora ou outra, ou de alguma situação familiar complicada, alguma condição familiar, por exemplo, ou de doença também, né? Que a gente está vendo muito nos dias de hoje, a gente quer ser livre dessa doença, a gente quer ser livre de ficar numa cama de hospital, por exemplo, a gente quer ser livre de tudo isso. E para isso a gente tem condições de correr atrás para conseguir. Só que tem uma liberdade que a gente vai pensar aqui, a gente vai ver na Bíblia daqui a pouco, que não temos como conquistar. Nós ganhamos ela, nós já temos ela. E não é com o nosso esforço que a gente conquistou essa liberdade, foi nos dada essa liberdade, foi nos concedida essa liberdade. A gente chama de liberdade cristã ou liberdade dada por Cristo a nós. E a gente vai começar a ler alguns textos agora para a gente refletir alguns momentos. Vamos abrir em João capítulo 8, nosso primeiro texto. João capítulo 8.
João capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Acredito que todos acharam, né? João 8, do 31 ao 36, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, aqui já fica óbvio, né? O filho, no caso Jesus, nos libertou do quê? Do pecado, da escravidão que o pecado trazia. Em breve a gente vai ler um próximo texto que diz sobre isso. Então, essa liberdade, que é um patamar superior de qualquer outra que a gente luta no dia a dia, nós não conquistamos essa liberdade do pecado. Ela foi nos concedida por Jesus. Nós não teríamos como fazer algo para conseguir ser liberto do pecado. Tanto que hoje de manhã o Ismael comentou sobre isso, né? Que nós andamos pecando ainda, nós temos a presença do pecado, mas nós já não estamos nessa condição de o pecado vai nos levar à morte. Nós já estamos livres dele, assim como é dito em Romanos 8:1, né? Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós nascemos com essa culpa do pecado, com esse preço a ser pago, com essa escravidão. Aqui Jesus disse, usa essa palavra inclusive, escravidão. E eles estranharam, né? Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Responderam para Jesus aqui. Mas o que Jesus estava dizendo é que eles eram escravos da lei, do pecado, estavam amarrados ali ainda. E ele fala: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Então, quem liberta desse pecado que o ser humano já nasce preso a ele é Jesus. E essa liberdade é superior a qualquer uma que a gente possa lutar no dia a dia por ela. É lícito a gente lutar por essas liberdades, pelo nosso dia a dia, para não ficarmos amarrados a nada. Só que a mensagem vai nessa direção de nos trazer essa consciência que temos uma liberdade que é muito superior a qualquer uma e não dependeu de nós lutarmos para consegui-la, né? Foi Jesus que conseguiu por nós, que pagou o preço e nos deu essa liberdade para viver uma vida verdadeira. E quem pode soltar essas algemas que nós tínhamos, né? Quem tem a chave. Quem está preso com a algema não consegue se soltar porque não tem a chave. Só quem tem a chave pode ir e soltar aquele que está preso. E no versículo 32 diz aqui: A verdade vos libertará. Eu lembro do versículo João 14:6, né? Vamos lá, João 14, versículo 6. Só virar algumas páginas aqui. É um versículo bem conhecido. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é Jesus que é essa verdade que liberta o ser humano, né? E ninguém poderia se achegar até Deus, ninguém poderia ter a liberdade de chegar dentro de Deus e conversar com Ele, a não ser através de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós, do véu que Ele rasgou e nos deu a livre acesso a Deus. Então essa liberdade nós temos de se achegar diante de Deus e conversar, ter um relacionamento com Ele em oração, ouvir Ele falar conosco através da palavra, através das mensagens que o pastor e os irmãos trazem aqui. Então nós temos, e essa liberdade, como eu disse no começo, nós não conquistamos ela foi nos dada. Nós não teríamos como pagar o preço para ter essa liberdade de se chegar até Deus. Nós não teríamos como pagar o preço para ter essa liberdade de ser livre do pecado, né?
Então, tem três coisas aqui que Jesus nos libertou. Inicialmente, teriam mais, mas eu vou resumir. Primeiro, como eu disse, da condenação que vinha a nós pela culpa do pecado. Está lá em Romanos. Romanos 8, versículo 1. Vamos lá. Romanos 8, 1, já é bem conhecido também. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, livres do pecado, não temos mais essa condenação de estarmos presos a ele. Essa é a primeira. A segunda liberdade que Jesus concedeu a nós é da necessidade de uma autojustificação diante de Deus. Para isso, vamos abrir lá em Colossenses 2. Colossenses, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui. Colossenses 2, do 14 ao 17. Espera só um minutinho, todos acharem. Colossenses 2, do 14 ao 17. Diz assim, o finalzinho do 13, né? Ele nos perdoou todas as transgressões. E o 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado dos poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, nós somos livres de tentar nos justificar diante de Deus por algo bom que a gente possa fazer. Que não há nada de bom que a gente, por nós mesmos, poderia fazer para Deus olhar para nós e falar: esse daí merece alguma coisa. Esse daí é bom, esse daí ele procura fazer. Se não fosse pelo sangue de Jesus nos purificar e nos dar esse livre acesso a Deus, nós não poderíamos fazer nada. Nem se a gente seguisse tudo certinho, a lei, se não for pelo sangue de Jesus, nós não poderíamos ser olhados por Deus sem ser fulminados por causa do pecado, né? Por causa das transgressões. E o terceiro ponto é o que vai realmente dar a base para nós aqui hoje, que eu gostaria que os irmãos lessem com mais calma, inclusive em casa, mas durante a semana, está lá em Efésios capítulo 2. Só voltar algumas páginas aqui. Efésios 2. Efésios capítulo 2, eu vou estar lendo o capítulo inteiro, que tem onde a gente vai tirar mais algumas lições para a nossa vida esta noite. Efésios 2. Todos acharam? Eu vou estar lendo aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie,
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nesse capítulo 2 de Efésios, é bem interessante que Paulo já começa escrevendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, nós já nascemos com essa condição, né? Já nascemos sem essa liberdade de viver verdadeiramente. E foi, durante o texto, a gente viu pelo sangue de Jesus, pela cruz, né, que nós conquistamos essa liberdade. A liberdade cristã, a liberdade dada por Cristo, né, para vivermos uma vida de verdade. E o que me chamou a atenção, uma coisa interessante, essa versão que eu estou usando é a NVI. E tem uma dualidade aqui que parece ser um paradoxo, o versículo 1 e 2. Não sei quem tem essa versão. No versículo 1 falam, vocês estavam mortos. E no versículo 2 ele começa, nos quais costumavam viver. Então eu achei bem interessante enquanto eu estava lendo nessa versão aqui, ele diz que estavam mortos, mas viviam nessa condição, ou seja, como estejam mortos e vivos ao mesmo tempo. As pessoas que ainda não se entregaram a Deus, ainda não têm essa liberdade do pecado, estão presas na morte, no pecado que leva à morte. Então elas estão vivendo, mas ainda não têm essa condição de estar vivos com Deus, né? Não é uma vida de verdade, né? Era uma vida aprisionada no pecado, que estava indo em direção à morte. E no versículo 5 aqui, o versículo 5 diz assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então Deus nos deu a vida por causa do seu grande amor, né? Deus nos amou, por isso ele se entregou por nós. Ele entregou o seu próprio filho para que a gente pudesse ter essa liberdade, ter a liberdade de ter que pagar um preço que nós não conseguiríamos pagar de qualquer forma. Essa liberdade, então, foi nos dada, que no nosso dia a dia a gente lembra desses exemplos que eu coloquei aqui como liberdade que a gente luta o dia a dia para conquistar, liberdade disso, daquilo, de poder ir, de poder fazer as coisas, né? Liberdade no nosso trabalho também, de poder fazer as coisas, mas que a gente possa sempre estar lembrando de uma liberdade superior que nós temos, que é a liberdade de ter que pagar algo para Deus, que nós não temos mais que pagar o preço pelo pecado, Jesus já pagou. Então, no nosso dia a dia, a gente pode lembrar em cada luta que a gente estiver, que a gente já
tem uma liberdade que é superior a qualquer luta que a gente vai passar por aqui. No versículo 13, diz exatamente isso que eu estou falando, né? Mediante o sangue de Cristo. Versículo 13 diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Essa liberdade de podermos nos achegar a Deus foi nos dada pelo sangue de Cristo. Por causa de Jesus, nós temos a liberdade. A dívida que tínhamos com Deus foi paga por Jesus. Estamos livres de pagar qualquer coisa. Jesus pagou o preço em nosso lugar. Então, essa mensagem vai nesse sentido. Eu já vou ler a conclusão aqui para a gente já ter algumas lições a mais. Mas o sentido é esse. A gente luta para ser livre de qualquer coisa. A gente vê as pessoas querendo ser livres para fazer o que quiser. Só que a liberdade verdadeira é a liberdade de ter uma vida verdadeira com Deus aqui na Terra, né? As pessoas querem ser livres das coisas que consideram prisões. É lícito buscar a liberdade dessas situações que a gente vive. É óbvio, né? Que quando a gente está doente, a gente está limitado ali da nossa liberdade de ter uma vida saudável. A gente luta, busca remédio, busca tratamento médico, tudo, né? Para que a gente possa estar livre daquilo que nos aprisiona. Seja liberdade financeira, doenças, violência, das ansiedades e preocupações que a gente tem na nossa vida, né? E o que eu quis passar nessa mensagem para nós hoje é a consciência da liberdade cristã que temos, a liberdade em Cristo que nós temos, que é a verdadeira liberdade. Fazendo um paralelo, comparando as nossas lutas do dia a dia, que a gente luta para conseguir, onde temos que correr atrás, né, e ficar preso às situações que enfrentamos, com a liberdade que realmente temos, que foi nos dado, que não tínhamos como conquistar, que é a liberdade do pecado, do juízo, da segunda morte, como o Apocalipse vai falar, né? É o dano da segunda morte. A primeira é a física. Esse corpo aqui ele vai virar pó. Mas a segunda morte nós já não temos mais, porque lá em Romanos fala que não há mais condenação para nós. Então estamos livres dessa condenação, né? E tenho aqui então dois avisos sobre essa liberdade cristã para finalizar. O primeiro é reconhecer que podemos chegar a Deus livremente, ter um relacionamento com Ele através de oração e leitura da palavra, né? Nós somos livres para nos achegar diante de Deus. Saber que esse livre acesso temos por causa do preço que Jesus pagou por nós na cruz, o preço pelo pecado que nós não poderíamos pagar, estaríamos presos eternamente se não fosse por Jesus. O resultado disso isso deve resultar em alegria ao nosso coração, por saber que não precisamos ter preocupação em pagar alguma coisa para Deus, apenas viver a vida que Ele nos concedeu. Nós somos livres para ter essa vida que Deus nos deu, né? E o segundo aviso aqui é para a gente ter essa gratidão por Ele ter nos dado essa liberdade e privilégio de sermos libertos dessa culpa. Então, o sentimento de gratidão a Deus por não termos que fazer nada além para conquistar essa vida verdadeira, essa liberdade que Deus nos deu, de estarmos presos ao pecado. É uma vida de verdade que nós poderemos viver, né? Então, para concluir, a minha oração é que Deus esteja clareando nos nossos corações, no nosso dia a dia, essa consciência de que temos essa liberdade com Deus, e é bem diferente da nossa luta do dia a dia, de estar preso a situações, a questões que nos aprisionam. Nós temos uma liberdade num patamar muito superior, que na verdade é disso que as pessoas precisam, é dessa liberdade que as pessoas precisam. Elas buscam coisas que alegram a elas, as pessoas que não são cristãs, no caso, elas querem ser livres para fazer qualquer coisa, para viver de qualquer maneira. Só que a verdadeira liberdade, a verdadeira vida, só vai viver quem realmente
tem essa liberdade em Jesus, né? Então, eu peço a Deus que fale conosco logo mais, né? Durante a nossa semana, quando estivermos lembrando disso, dessa liberdade que temos em Jesus. E os irmãos que puderem ler Efésios 2 com calma durante a semana, tem muito mais coisas aqui. Eu li na versão NVI, talvez seja diferente da maioria dos irmãos aqui, mas se vocês puderem ler e pedir para Deus clarear mais a mensagem nos corações de vocês, eu creio que, como a Bíblia nunca falha, né, que é a própria palavra de Deus, que Deus venha estar falando conosco. Amém? Então, para finalizar, pedir para a gente se colocar em pé, para a gente estar orando, agradecendo a Deus por mais esta mensagem que Deus nos trouxe, né? E eu creio que Deus esteve falando com os nossos corações através da mensagem da palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, lendo a tua palavra, aprendendo um pouco mais com o Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha clarear nos nossos corações tudo aquilo que a gente lê na tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, nos fortalecer a cada dia, Senhor Deus. Que a gente venha a lembrar dessa liberdade que temos, por mais que na nossa vida tenha situações que nos atrapalhem, Senhor Deus, que tentem nos prender de alguma forma, que o Senhor venha a nos fazer lembrar, Senhor Deus, de que nós temos uma liberdade que é muito superior a qualquer lutinha que a gente passa nessa vida. Que a verdadeira liberdade, a verdadeira vida é viver com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando de nós, que o Senhor esteja também concedendo saúde para aquelas irmãs que estão com alguma questão de saúde, Senhor Deus, como temos colocado em oração aqui, Senhor Deus, diante de Ti, que o Senhor venha estar abençoando, cuidando, para que essas doenças também não aprisionem nós, para que a gente possa também lembrar que o Senhor tem nos capacitado para lutar no nosso dia a dia, para ter liberdade dessas situações que nos aprisionam. E acima de tudo, Senhor Deus, lembrarmos de nos alegrar em Ti, por ter essa liberdade de poder estar diante do Senhor agora, cultuando o Teu nome e orando, colocando nossas vidas diante do Senhor. Foi por Jesus ter pago o preço por nós que estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, esta noite. Que o Senhor venha abençoar nosso coração, que o Senhor venha estar cuidando do nosso dia a dia, e que em nome de Jesus o Senhor venha a encher nosso coração de alegria no nosso dia a dia, Senhor Deus, e de gratidão por Ti, por tudo que o Senhor já fez por nós, por essa liberdade de podermos chegar diante do Senhor, pela liberdade religiosa que temos de prestar um culto público a Ti, Senhor Deus, com as portas abertas, sem sofrer perseguição, Senhor Deus, que o Senhor também livre nossos irmãos que estão sem a possibilidade de poder reunir livremente, de orar a Ti, de cantar a Ti livremente, como nós podemos. Que o Senhor venha ter misericórdia e abençoar esses irmãos que sofrem perseguições em vários países por aí, Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu oro e peço a Ti que o Senhor esteja nos despedindo para viver essa semana, lembrando de tudo que Jesus fez por nós, pela alegria que podemos ter por ter essa vida verdadeira e estar sempre gratos a Ti, Senhor Deus, por isso, porque por nós não conseguiríamos obter essa liberdade do pecado que nos aprisionava na morte. Mas agora nós temos essa vida que vivemos por causa de Ti, Senhor Deus, por causa de Jesus ter pagado o nosso preço na cruz. Em nome de Jesus que eu oro mais uma vez e te peço que o Senhor continue nos ajudando, abençoando cada família que está aqui, Senhor Deus, que está nos acompanhando pela internet também. O Senhor venha atingir cada coração, cada lar, cada família, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que, mais uma vez, peço que Deus esteja nos abençoando durante essa semana. Amém? Deus abençoe.